como combinamos antes, estou aqui com a doutora Ana Cláudia Contreira, geriatra, e vamos conversar um pouquinho sobre a doença de Alzheimer. E deixa eu passar aqui para vocês algumas considerações, que o mal de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, isso todo mundo já sabe, só que ela é incurável, tá? E é a mais comum causa de demência, isso eu não sabia. Ela provoca a perda da memória e de outras funções cognitivas, como a fala, execução de tarefas, orientação no tempo e no espaço, né? A pessoa não lembra mais que dia que é, não sabe mais onde está, se perde dentro da própria casa muitas vezes. E a Organização Mundial de Saúde, a OMS, estima que cerca de 35 milhões de indivíduos no mundo têm a doença. No Brasil, há 1 milhão de pessoas afetadas. E a evolução da doença até a morte costuma levar, em média, de 8 a 10 anos. Doutora Ana Cláudia, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu sei que a doutora é uma pessoa muito ocupada, ela deixou de atender inúmeros pacientes hoje, que eu sei disso, porque eu conheço a rotina dela, para instruir, dividir conosco esse conhecimento que ela tem bastante extenso, que são muitos anos de medicina nessa área, né, doutora? Virginia, bastante tempo. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui e falar sobre esse tema que foi, inclusive, motivo de uma das palestras no Congresso Paulista de Geriatria, no qual eu estive recentemente, né? Devido ao interesse que se tem em relação à cura da doença, né, que até o momento é considerada incurável, e na impossibilidade dessa cura, a gente acaba tendo que focar necessariamente na prevenção da doença. E há alguns aspectos a serem considerados nesse sentido, e é o motivo, então, pelo qual eu gostaria de falar um pouco sobre isso com você. Especificamente em relação a essa questão, né, do aumento, né, da quantidade de pessoas com doença de Alzheimer. É comum as pessoas comentarem, nossa, mas parece que está aumentando o número de pessoas, né, com essa doença, e isso está relacionado ao envelhecimento populacional, como você mesma referiu. Quanto mais avançada a idade, maior a chance da pessoa desenvolver a doença. Particularmente nos países em desenvolvimento como o Brasil, em que existe uma dupla, né, combinação de fatores que impactam necessariamente na maior ocorrência dessa doença, que são a baixa escolaridade e o alto índice de doenças degenerativas, doenças crônicas, que afetam o sistema vascular. Olha que interessante, a baixa escolaridade influencia no surgimento da doença de Alzheimer? Sim. A maior quantidade de diagnósticos que vão acontecer nos próximos anos serão em países de terceiro mundo, países em desenvolvimento, dentre eles o Brasil. Até isso a gente ganha de presente, né, doutora? É incrível, né? Nós temos uma previsão de que haverá nos próximos anos, até o ano de 2050, 3 vezes mais pacientes com diagnóstico de doença de Alzheimer no mundo. E nesse congresso houve inovações com relação à prevenção da doença de Alzheimer, porque é complicado, né? Na verdade, assim, a gente sempre fica naquela expectativa de uma pílula mágica, né, que vai resolver a questão. Seria maravilhoso, né? Mas o que foi referido e que é interessante a gente pautar no que existe de trabalho científico justificando as recomendações, né? Elas vão estar relacionadas à mudança da qualidade de vida, do estilo de vida das pessoas. Como nós temos uma correlação muito íntima da doença de Alzheimer com outras doenças que afetam os vasos, principalmente os vasos mais delicados do cérebro, né, que ficam na região mais medial do cérebro, que é onde a gente tem a área de memória, o controle dessas doenças que interferem negativamente com esses vasos é de fundamental importância para que a gente tenha uma menor ocorrência de doença de Alzheimer, porque existe uma inter-relação entre os vasos e a ocorrência da doença de Alzheimer. Então, doenças como diabetes, hipertensão, colesterol elevado, têm que ser agressivamente tratados para que a gente tenha um impacto no sentido de reduzir a ocorrência ou até de evitar que essa doença venha a aparecer. Então, a gente pode dizer que essas doenças podem ser as causadoras?
Elas não são causadoras, mas elas se interrelacionam. A existência de um problema de ordem vascular vai aumentar a chance da pessoa desenvolver Alzheimer, por exemplo, ou um quadro de demência. Então, a gente sabe que entre os pacientes com diabetes do tipo 2, que é aquele diabetes que de origem familiar, né, se uma pessoa na nossa família tem, a chance da gente ter é maior, e é o diabetes que vai acontecer com a idade, essas pessoas têm maior propensão a ter quadros demenciais. Então, isso se relaciona à inflamação que essas doenças podem ocasionar no organismo, né? E essa inflamação, então, faz com que a expressão genética de uma doença de Alzheimer fique mais fácil de acontecer. Porque a gente tem tendências genéticas, mas a gente pode não manifestá-las dependendo do nosso estilo de vida e das situações de doenças concomitantes que façam com que aquela expressão genética venha a se manifestar. Então, diabetes, hipertensão arterial, dislipidemias, todas essas doenças que vão afetar os vasos têm que ser agressivamente controladas para que a gente tenha uma diminuição desses mediadores inflamatórios que vão propiciar a ocorrência da doença de Alzheimer. Doutora, nós vamos para um pequeno intervalo agora e daqui a pouco, no próximo bloco, eu gostaria que a senhora explicasse como nós podemos prevenir essas doenças de Alzheimer, não só combatendo essas doenças que podem agregar, né, circunstâncias favoráveis para que ela apareça, mas também como prevenir aqueles que já têm uma tendência genética, por exemplo. Não é porque tem o gene que obrigatoriamente tem que aparecer, não precisa aparecer a doença, mas ela pode de repente ser evitada. É isso que eu quero saber, eu acho que essa também é a sua dúvida. Sai daí não que a gente já volta. Nesse bloco, eu quero conversar com a doutora Ana Cláudia Contreira, geriatra, sobre a atividade física e a sua inter-relação com a prevenção ao mal de Alzheimer. E também se as pessoas que estão se sentindo esquecidas, se elas já estão iniciando aí um processo de Alzheimer. Doutora, como é que é isso? A pessoa que fala assim, eu ando muito esquecida, né? Bom, já está com Alzheimer? Não, absolutamente. Nós vamos considerar que o problema de memória ele deve ser investigado quando ele está afetando a funcionalidade da pessoa. Ela está deixando de fazer as suas atividades habituais em função daquela perda de memória. E ela percebe isso? Muitas vezes não. Muitas vezes é um relato de quem está em volta que muitas vezes traz o paciente até a consulta. O paciente muitas vezes diz que não sabe nem por que está na consulta, né? E a pessoa que traz, o cuidador, informa que a pessoa está muito esquecida e que a pessoa não era assim. Isso é importante, né? Diferente daquela situação, eu nunca fui boa com nomes e vou continuar não sendo com o envelhecimento. É uma característica da pessoa. Né? Porque é importante que as pessoas saibam que todos nós temos características. E a pessoa que é esquecida, ela é esquecida, né? Assim, já é uma característica dela. Ela pode não ter um bom desempenho com nomes, mas ter com números, né? Então, a pessoa que, por exemplo, sempre teve facilidade de lembrar as datas de aniversário de todo mundo, né, da família, e que passa a se esquecer, isso é preocupante. Então isso é um indício, isso que eu então, queria. É sempre uma comparação da pessoa com ela mesma. Quais são os gatilhos que a família pode estar identificando para falar, opa, tem alguma coisa diferente, vamos buscar ajuda? Isso. Uma pessoa que sempre foi excelente cozinheira e começa a errar na confecção de pratos que são do dia a dia, por exemplo. Né? Então isso é uma situação que deve chamar bastante a atenção. E em relação à atividade física, o que existe de positivo? Inclusive um estudo de brasileiros, agora no início do ano foi publicado na revista Nature Medicine, de uma brasileira da Universidade Federal do Rio de Janeiro, um grupo de pesquisadores, com auxílio, né, e inter-relação com uma universidade canadense, inclusive a verba para a condução desse estudo parece que veio dessa universidade, de um ganho de uma das pesquisadoras, numa proposta de estudo.
em que eles identificaram, através do estudo com ratos, que existe uma substância liberada pelo músculo, chamada irisina, que estimula a comunicação das células de memória. Olha então, isso. a atividade física é importante no sentido de estimular a área de memória nessa comunicação, e nesse sentido, futuramente, essa substância pode ser utilizada até para viabilizar algum medicamento, né? Mas no momento isso ainda não existe, e o que existe é a possibilidade de nós nos exercitarmos para obter um ganho de memória. Um estudo, inclusive, mostrou que foram divididas pessoas com propensão genética à doença de Alzheimer e pessoas sem propensão genética, né? Essas pessoas sem propensão genética que ficaram sedentárias, que não fizeram atividade física, elas passaram a ter um risco de desenvolver a doença igual a quem tem a propensão genética. Nossa, isso é muito sério, gente. Muito sério. Então, não tenho propensão, mas fico inativo, né? Fico parado, eu tenho uma tendência no grupo de risco, né? Como se eu tivesse uma propensão genética. E o que é necessário se fazer de exercício para que já haja uma modificação desse cenário? 3 vezes por semana, de uma caminhada rápida, a 40 minutos a cada vez. É pouco, tá? né? Não é tanto. Nada. Não precisa ir para academia, se todos matar, os dias, né? Tem gente que fala assim, eu não tenho tempo para ir na academia. Não precisa, né, doutora? Uma caminhada. Uma caminhada rápida, não precisa de gastar, né? Lógico que gastar com um bom tênis, né? Para não ter lesões osteoarticulares, né? Isso é importante, para não ter risco de quedas, enfim, isso é bom. Mas não implica em ter que gastar com uma academia, por exemplo, no sentido da prevenção da doença, de efeitos positivos na memória. Entendi. Tá? Se houverem outros objetivos, né, aí a quantidade de exercício pode variar em função desses outros objetivos. E uma coisa muito importante que se fala é com relação à escolaridade, né? Então, tem um estudo que foi feito na Escócia que mostrou que crianças com 11 anos de idade que tinham um desempenho melhor em atividades cognitivas, elas, quando foram avaliadas mais tarde na sua fase mais adiantada da vida, elas tinham melhor uma redução do risco de desenvolver a doença de Alzheimer. Então, parece que uma reserva funcional do cérebro, né, pode ser feita nas idades mais precoces, assim como é a reserva que a gente faz de osso, né? Que a gente desenvolver a osteoporose está relacionado com o quanto de osso a gente conseguiu armazenar na nossa fase de adolescência e idade adulta. Né? Então, mais lá para frente, né, esse pico, né, que a gente chama de pico de massa óssea, vai servir como um balizador da menor chance de a gente desenvolver a osteoporose. A mesma coisa a gente pode fazer um paralelo. Uma reservinha, né, um espaço reserva que a gente tem, que a gente pode estar utilizando. Então, as conexões, né, cerebrais, né, as redes neurais, né, que são utilizadas quando a gente tem um envolvimento, né, e um desenvolvimento escolar melhor, podem impactar lá na frente. E, em contrapartida, se pergunta se o treino cognitivo, né, usar determinados treinos, como o pessoal fala, né, fazer palavras cruzadas, fazer sudoku, se isso pode influenciar na preservação da memória. Existem estudos que mostram que algumas técnicas podem melhorar o desempenho, principalmente naquela fase em que a gente não diagnosticou ainda a doença em si, que é o que a gente chama de transtorno cognitivo leve. Essas pessoas, existem estudos que mostram que elas vão ter um benefício de utilizar algumas estratégias, algumas técnicas de memorização que vão melhorar bastante o desempenho dela no seu dia a dia. Vai minorar essa deficiência que a pessoa começa a ter e vai estancar esse processo ou não? Não estanca, mas vai postergando a ocorrência da doença, que é o que a gente tem hoje como objetivo, né, com todas essas medidas, né, quando se fala na prevenção do Alzheimer, né, que se a pessoa vier a desenvolver, que seja o mais longe possível na sua vida. Né? A gente vai arrastando para lá para o final da vida, de forma que a pessoa tenha a maior parte da sua vida e da sua vida após os 60 anos de idade com autonomia e independência. Doutor, e é sempre depois dos 60 anos? Não, doença de Alzheimer pode acontecer antes. Pode acontecer antes, mas é mais frequente que ela ocorra com a idade, a partir dos 60 anos.
particularmente a partir dos 80 anos de idade, onde vão se somar outros fatores, né, a ocorrência vai ser ainda maior. Entendi. Conversamos hoje com a doutora Ana Cláudia Contreira, geriatra. Doutora Ana Cláudia, se alguém tiver alguma dúvida sobre esse assunto, pode estar entrando em contato com a senhora? Tem um telefone, um e-mail, alguma coisa? Pode me mandar um e-mail para o Contreiras GP, G de geriatria, P de psiquiatria, @hotmail.com. O P de psiquiatria porque meu filho é psiquiatra e a gente partilha desse mesmo e-mail de inter-relação com os nossos pacientes. Porque pode realmente haver aí muitas dúvidas. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma sugestão de pauta, deixe lá no nosso canal do YouTube, Programa Viva a Vida com Virgínia Machado, ou no nosso Instagram, @programa_Viva a Vida, no nosso Facebook, Programa Viva a Vida. Doutora, muito obrigada pela sua companhia, por compartilhar conosco esse cabedal maravilhoso de conhecimento que possui. Obrigada, eu que agradeço. E eu convido para novas oportunidades, né? Um beijo para você que fica aí, até semana que vem, se Deus quiser. Um grande abraço a todos da Verso Cabeleireiros que contribuíram aqui para que hoje nós pudéssemos estar, né, bela, famosa e feliz, como sempre, aqui com a sua audiência. Muito obrigada.